Olá, eu sou Mônica Belotto e te convido para fazer comigo um passeio pela história da dança. Este projeto é patrocinado pela Lei Aldir Blanc, Prefeitura Municipal de Caicó, Rio Grande do Norte, Secretaria Especial de Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal. Nele, apresentaremos 5 vídeos, onde, de forma bem sucinta, falaremos sobre os principais aspectos da dança nos diferentes períodos da história. Idade Média. A entrada na Idade Média é marcada pelo desaparecimento do regime escravagista e chegada do feudalismo, sistema econômico adotado na Europa Ocidental por mais de 10 séculos. Os feitos sociais e políticos que acarretaram essas mudanças esconderam toda a cultura da antiguidade nos monastérios. O cristianismo se instaura como religião oficial e sua filosofia de desprezo aos bens terrestres tratará de tentar fazer desaparecer toda manifestação que seja contrária às suas ideias. As artes que podem servir a esta nova ideologia terão expansão, como a arquitetura das igrejas, com suas linhas agudas que levam ao céu, exaltando os sentimentos a Deus, a escultura de santos, as pinturas e as músicas religiosas. Essas mudanças, impulsionadas pela classe governante para controle das massas a serviço do feudalismo, precisaram levar ao esquecimento aquelas manifestações que, como a dança, expressavam vitalidade e alegria de viver. No início da expansão do cristianismo, a dança até teve lugar nos cultos. Em algumas catedrais da Idade Média, havia um local específico onde fiéis dançavam para honrar a Deus. Porém, com o avanço da ideia de que a razão primordial da existência era a salvação da alma e que o corpo, como fonte de prazer e divertimento, era um obstáculo para se alcançar o reino dos céus, a dança começa a ser banida dos cultos religiosos e até mesmo proibida. Além disso, como vimos antes, a dança sempre esteve ligada a antigas religiões, fazendo parte de seus rituais. Mais um motivo para ser duramente combatida pelo cristianismo, sendo mesmo considerada uma atividade dos condenados ao fogo eterno. Porém, a dança, apesar de muito perseguida, não desapareceu, mas foi sendo moldada a esta ideologia reinante. Algumas formas de dança eram peculiares a esta época. As altas classes, acompanhadas bem de perto pelo clero, abrigadas em seus castelos e vestidas com complicadas roupas de longas caudas, chapéus altos e pontiagudos e sapatos extravagantes, dançavam o que ficou conhecida como basse dance, ou dança baixa, um estilo que permitia somente pequenos deslizamentos de pares pelo salão, com dinâmica grave e pesada e sem desenho ou sentido espacial algum. Em contrapartida, a dança popular dos camponeses, que viviam longe das cidades, portanto um pouco mais afastadas do olhar proibitivo do clero, tinha um pouco mais de liberdade. Conhecida como danse haute ou dança alta, elas tinham muitas características das danças primitivas, especialmente por sua forte ligação com os ritos de fertilidade da terra. Eram danças em festivais da colheita, chegada da primavera, casamentos, nascimentos e funerais. Realizadas em amplos espaços de campo, tinham desenhos espaciais mais elaborados, como o entrelaçamento de filas, rodas de pares, desenhos em cruz, além do uso de gestos como troca de lenços, abraços no par, cortejo da mulher pelo homem e encenação de beijo. Acompanhadas pelo ritmo do tamborim, flauta e gaita, estas danças dão lugar ao nascimento do que chamamos hoje de danças folclóricas ou populares.
Aliás, você percebeu aí alguma semelhança com danças da tradição popular brasileira? Apesar das proibições da Igreja, o povo mantém viva toda a sua riqueza espontânea da dança como expressão vital de nossa exuberância física e nossa exaltação aos mistérios da vida. Como veremos a seguir, estas danças camponesas começam a entrar nos castelos no período do Renascimento, e várias delas chegam aos dias de hoje com características muito parecidas com as daquele momento. Outra forma de dança característica da Idade Média são as danças macabras ou danças da morte. Nesse tipo de dança, grandes grupos de pessoas se reuniam em cemitérios ou campos afastados das vilas e dançavam do entardecer até a madrugada, com movimentos frenéticos, quase epiléticos, mesclados com pequenas encenações que faziam críticas às proibições da Igreja e à exploração dos poderosos. Eram danças que estiveram muito presentes em épocas de epidemias, guerras e desastres, e que expressavam a ideia de que na hora da morte, ricos e pobres, nobres, clero e camponeses eram todos iguais e tinham como inimigo comum a morte. A ela ninguém escaparia. Estas danças apresentam grande interesse para a história da dança, pois é a primeira vez que elas surgem como um instrumento de protesto das massas contra seus exploradores, sendo possível identificar direta crítica social em seu conteúdo. Renascimento e o nascimento do balé. Desde o século XIV, o desenvolvimento das cidades, das navegações marítimas, a revitalização da economia monetária, a expansão das redes bancárias e a prática do trabalho assalariado substituem o regime feudal baseado na servidão. O crescimento das relações comerciais e o nascimento da burguesia, nova classe social, ocasionou uma expansão da riqueza que tornou possível a consolidação do poder nas mãos de um rei, que passa a concentrar em suas mãos todo o poder atribuído anteriormente aos senhores feudais. O homem passa a descobrir sua individualidade ao lhe ser permitido exercer sua profissão e por ela receber um pagamento, e começa a perceber-se como senhor de si mesmo. Esse intenso movimento de renovação em muitos âmbitos da vida social e cultural ficou conhecido como Renascimento. A nova monarquia criou ao seu redor uma corte sedenta de luxo e esplendor. O gosto pelas artes da antiguidade renasceu, permitindo a construção de palácios com linhas clássicas e esculturas de mármore inspiradas nos modelos gregos e romanos. Reviveu-se o teatro e criou-se a ópera. A pintura foi altamente valorizada e patrocinada pelas altas classes e pela igreja. Grandes espetáculos eram criados nas cortes para deleite do rei e cortesãos, baseados em temas mitológicos. A força e a alegria das danças populares chega aos palácios e são adaptadas aos maneirismos e vestuários dos cortesãos, que passam a fazer parte diretamente de sua execução, transformando-as em grandes espetáculos. Surge aí uma extensa categoria de danças, que são conhecidas como pré-clássicas. São exemplos dessas danças a pavana, de origem espanhola, a galharda italiana, a giga inglesa e o minueto francês.
Para fazer as mudanças necessárias nessas danças populares e adaptá-las aos costumes da aristocracia, surgem os mestres de dança, que serão figuras fundamentais no ensino dessa arte aos cortesãos e na criação dos grandes espetáculos deste período. Alguns desses mestres adquiriram um grande prestígio, sendo também influenciadores nas regras de etiqueta e da moda da época. Dentre estes mestres estão dois italianos, Domenico di Piacenza, autor do primeiro tratado da história da dança, e seu colaborador Guglielmo Hebreu, o primeiro a utilizar o termo balletto para denominar os espetáculos cortesãos, que eram ainda um misto de música, canto, mímica, danças e até equitação. A partir daí, a dança passa a definir-se em três linhas: as danças populares, as danças de corte, delas originadas, mas dançadas dentro dos castelos como forma de divertimento, e os baletos, forma de espetáculo cortesão, que eram criados para apreciação de um público e que são a origem do que conhecemos hoje como danças teatrais. Os baletos, portanto, ficaram marcados como uma arte de elite, acessível apenas aos cortesãos e longe das camadas sociais mais baixas. Somente mais tarde, já na forma de balé como conhecemos hoje, torna-se uma arte aberta e acessível ao público em geral. Outra figura fundamental na história da dança desse período foi Caterina de Médici, que pertencia a uma importante família de banqueiros italianos e, ao casar-se com Henrique II, torna-se rainha da França, levando ao seu novo país o costume dos baletos italianos. Ao mudar-se para Paris, leva consigo seu mestre de dança, Balthazar de Beaujoyer, que foi o criador do famoso Ballet Comique de la Reine em 1581, inaugurando na França a moda do balé de corte. Observe que aí já aparece o termo balé, e não mais balletto como na Itália, pois o termo foi afrancesado. Porém, nesta época, a concepção e estrutura de um balé ainda era diferente do que conhecemos hoje. Os intérpretes eram os próprios nobres, pois a profissionalização dos bailarinos ainda estava distante. As roupas eram as tradicionais da nobreza daquela época, mesmo sendo trajes extremamente pesados, especialmente para as mulheres. Ainda não existia uma diferenciação entre roupa social e roupa para balé. A duração do espetáculo era longa, chegando a ter 6 horas de duração, como no Ballet Comique de la Reine. Os movimentos eram os advintos das danças populares, mas acrescentados dos maneirismos e adaptações criadas pelos mestres. Usava-se também muitos movimentos de esgrima e equitação, já que os nobres eram hábeis nessas modalidades. Eram executados em salões dentro dos palácios e suas coreografias eram marcadas por rigorosos desenhos geométricos no espaço. Esses desenhos também tinham significados, como círculos de poder e triângulos simbolizando a sabedoria. O público organizava-se em galerias laterais e mezaninos. A moda dos balés de corte espalhou-se pela Europa, havendo registros da criação de grandes espetáculos também na Inglaterra e Espanha. Mas foi com Luís XIV, o Rei Sol, que o balé de corte encontra seu apogeu. Ele era um apaixonado pelo balé e fazia questão de dançá-los e, claro, assumir o papel principal nos espetáculos promovidos em sua corte. Em 1653, dançou seu papel mais importante no Ballet de la Nuit, aos 15 anos de idade. Em 1661, criou a Academia Real de Dança. Em 1669, a Academia Real de Música. E, finalmente, em 1672, a Academia Real de Música e Dança, existente ainda hoje na Ópera de Paris. Neste momento, começa a nascer o balé tal qual o conhecemos hoje. Deixa de ser apenas um passatempo para os cortesãos e torna-se uma profissão com praticantes que passam horas diárias aperfeiçoando sua técnica e seus aspectos artísticos. O balé sai dos palácios e vai para o teatro. Os mestres já não se limitavam a ensinar a nobreza. Lecionavam em academias para alunos das diversas origens sociais.
A técnica começa a se desenvolver mais intensamente e mestres e coreógrafos começam a definir as regras dessa linguagem, como as 5 posições básicas dos pés no balé, conhecidas e praticadas até hoje e que foram codificadas pelo grande mestre Pierre Beauchamp. Inicialmente, o destaque era para os homens, apesar de nessa época já aparecerem as primeiras bailarinas profissionais. A técnica masculina era muito mais desenvolvida, mesmo porque os trajes das mulheres acabavam por restringir bastante seus movimentos. Por muito tempo, as mulheres ficaram em segundo plano no balé. A dança masculina ainda imperava, mas a partir de 1720, muitas bailarinas começam a demonstrar suas proezas e 2 delas acabam ganhando destaque. Marie Salé, muito admirada por sua maneira solene de dançar e por sua dramaticidade, e Marianne Cupi de Camargo, conhecida como La Camargo, que por gostar muito de saltos e passos rápidos, teve a ousadia de encurtar a saia em mais de 1 palmo e retirou os saltos dos sapatos, o que lhe permitia executar passos que até então eram exclusividade dos homens. Já nos teatros, e como um espetáculo que tem plena autonomia, o balé continua a ter um público da aristocracia, que agora não participa mais dele, mas o aprecia constantemente. Além do balé, aquelas danças de corte destinadas ao divertimento em bailes continuam a ser executadas, mas agora em salões abertos especialmente para essa prática, em que se podia pagar entradas e participar das danças. O que antes era possível apenas a um grupo privilegiado, agora estava acessível a todo aquele que pagasse para entrar em um desses salões. Muito famosos ficaram os bailes de máscaras, realizados durante o período de carnaval, e nos quais grupos de mascarados, protegidos pelo anonimato, podiam participar e dançar com qualquer pessoa, independente de sua classe social. Em Paris e em diversas outras cidades, instalaram-se centenas de salões para bailes públicos, onde danças como as valsas, as polcas e as mazurcas conquistaram apreciadores e praticantes. No próximo vídeo, falaremos sobre o período romântico no balé e as principais transformações da dança a partir da segunda metade do século XVIII. Até lá!